Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de sexta-feira, hoje dia 9/5 de 2025. Que o Senhor venha falar conosco através da palavra. Hoje eu estou aqui no improviso, meus filhotinhos estão lá em casa e não dá para gravar, né, com criança. Você, quem tem filho aí sabe que não dá para gravar com criança, né? E aí eu vim aqui gravar no carro. Trouxe uma lâmpada, mas a lâmpada não parou de funcionar nos shorts, nos vídeos curtos. Amém, glória a Deus, aqui estamos para deixar com vocês uma meditação nessa noite de sexta. De Sião virá o socorro. O Senhor, quando ele usa essa metáfora, essa expressão Sião, né? De várias formas o Senhor chama o seu povo, mas quando ele fala de Sião, ele está falando de um lugar que é o lugar de onde ele opera, o lugar onde ele se faz presente, eu poderia dizer. Que lugar é esse, né? A gente fala muito sobre templos, sobre igrejas, sobre denominações, sobre instituições, sobre religiões. Hoje a gente vive um momento aí, onde as religiões estão, né, uma grande religião vivendo um momento importante, está sendo noticiado, está tudo certo. Mas qual é a base da nossa fé? Qual é a base? Há um questionamento muito grande sobre Pedro ser o alicerce da igreja, né? E isso é um questionamento dentro de uma tradução, ou na verdade uma interpretação, não seria nem uma tradução, que a tradução é muito clara. Jesus ele fala para Pedro, e aqui eu vou trazer de maneira muito tranquila, sabe, muito simples, o que Jesus fala e o que se compreende, tá? Não vou entrar aqui no Petra, condomesa montella ecclesia, aquela coisa toda lá de latim. Não, nada. Vou falar, olha. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, você é um fragmento de pedra. Você é um fragmento da rocha. Você é uma pedrinha, um pedacinho. Sobre a rocha, a minha igreja será edificada. Jesus se referia a ele mesmo. Pedro, né? O Kefas, o Petro, ele era um pedaço da pedra, um pedaço da rocha. Quem é a rocha? Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular, a principal pedra. Sobre ele, a casa é edificada sobre a rocha. Sobre ele, a igreja é edificada. Então, quando a gente fala de ter uma base espiritual, viver uma vida com Deus, a presença de Deus, onde que é Sião? Essa presença de Deus. É onde Deus se faz presente. Onde que é isso? É esse ambiente espiritual. Não é um ambiente físico. Eu não estou com isso aqui invalidando a questão de você ir ao culto, de você entrar dentro de uma igreja. Não. Só toma muito cuidado que tem um monte de igreja hoje aí que não vive propósito, que não é igreja saudável, que não é o corpo de Cristo, que não tem, né? E com isso não quer dizer que Deus não possa operar ou visitar. Porque onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando a pessoa ela vai para esse ambiente com o coração aberto, com o coração sincero, Deus visita, Deus opera, Deus se faz presente. Mas aqui, irmãos, entre nós, né? A gente passa por cada situação de adversidade e a gente tem que entender que tem hora que não dá para ir para o culto, tem hora que não dá para ir para a igreja, tem hora que você vai estar de madrugada chorando, passando pela luta, sabe de uma notícia e não tem como ligar para o pastor, não tem como ir lá no culto porque não tem culto naquela hora, e aí você tem que acessar esse ambiente, esse Sião, esse ambiente misterioso de graça, de comunhão e de conversa com Deus. Então, acessar isso, esse talvez seja hoje o maior problema do crente, que ele precisa de muleta para andar. Ele precisa de uma bengala espiritual para poder dar os passos da fé. Ele precisa da irmãzinha famosinha do Instagram, do irmãozinho famosinho do YouTube, do pastorzinho famosinho, né, do vídeo, disso, daquilo. O bom seria que todos os canais não tivessem, todos os perfis não tivessem nenhum seguidor, nenhum inscrito. Porque aí eu acho que as pessoas teriam entendido que nós podemos ter o acesso. Eu não estou dizendo aqui que o meu público precisa de mim. Não estou dizendo que o meu público é um público que anda com bengala, que é um público que anda com muleta. Não estou dizendo isso. Nós, quanto servos de Deus, nós ouvimos mensagens, nós meditamos, nós temos nesses canais do Senhor um canal, uma fonte de inspiração, de palavra, um meio pelo qual Deus também vai falar. Amém. Para nós é um canal, para outros é uma dependência. A minha crítica é quando se torna uma dependência. Sem esse recurso, porque é um recurso para acrescentar. Eu vejo pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Cláudio Duarte, eu vejo o Luciano Subirá, gosto muito, tantos outros aí que eu ficaria aqui a noite toda falando dos pastores que eu gosto de ouvir. Então, assim, é um canal, é uma das formas que Deus vai me visitar, que vai me renovar, que vai me fortalecer,
mas não é a principal forma. Né? Não é. Eu não posso viver apenas disso, eu também posso viver disso. Né? É aquilo. Você só vai viver de carne, de cenoura, de inhame? Não, você tem que ter uma dieta balanceada. A mesma coisa espiritualmente. Você só vai viver de redes sociais, de mensagem, de devocional? Não, isso é muito bom também. Você tem que orar, você tem que buscar a palavra, jejuar. É nessa hora da angústia que nós somos forçados a entrar pela porta, a acessar o véu, né, que já foi rasgado, e entrar no Santo dos Santos sozinho, porque você vai ter hora que você não vai ter ninguém, vai ter hora que não vai ter vídeo do irmão Alano, vai ter vídeo da irmãzinha lá missionária, da irmãzinha lá influencer, não vai ter vídeo do pastor fulano de tal, do pastor famoso, não vai ter vídeo de ninguém. Não vai ter vídeo, não vai ter a irmã para ir na tua casa entregar uma palavra, não vai ter nada. Tem hora, meu irmão, minha irmã, que é tu e Deus. E aí você vai ter que realmente acessar. Você vai ter que realmente aprender a entrar nesse Sião, nesse ambiente, né, do socorro virá de Sião virá a salvação de Israel. Esse Sião aí, essa metáfora, que é a presença de Deus, que é o lugar onde nós realmente encontramos o verdadeiro renovo e refrigério. Né? Não que não encontremos em outros lugares, mas é ali onde é a feijoada espiritual. Né? Tem pão, aí tem o pão, tem a salada, tem o miojo, tem o cachorro-quente e tem a feijoada. Né? O que vai te dar mais robustez, o que vai ser mais nutritiva? Feijoada. A feijoada da fé. Né? Então, assim, é necessário. Deus vai permitir com que você, às vezes o Senhor, Ele tira de nós os doutores, Ele tira de nós os nossos ensinadores, os nossos conselheiros. Ele retira. Tem um texto de Ezequiel, se não me engano, diz: eu retirarei os vossos conselheiros, para que venha a mim. Então é isso, Deus ele retira, ele silencia, sabe? Para que você faça aquilo que ele quer. Vá direto na fonte. Lembra de Jesus? Eu sempre falo desse diálogo dele com a samaritana. Aquele que beber da água que ele der, a água que ele dá. A água que o Alan dá, a água que tem em todos os lugares. Essa água você tem que tirar do poço todo dia, né? Mas quando você alcança a revelação, ainda que seja pela palavra dessa mula de Balaão que vos fala, você alcança a revelação, você alcança a palavra que ela fala direto à sua necessidade. Não é a palavra, olha isso aí, já li esse texto mais de 1000 vezes, que coisa linda. Não é a palavra da emoção, não é a palavra do conhecimento, não é a palavra do irmão, o corte do podcast. Olha o que ele está falando, né? Não é. A revelação é aquilo que você precisava ouvir exatamente naquele momento. Deus ele revela aquilo que está dentro do teu coração. E isso é confrontado com a palavra dele. A palavra dele vem como um alimento, vem como uma espada poderosa para te fortalecer, te trazer o renovo, o alento, o refrigério, para que você venha uma vez mais se pôr de pé. E é isso. Literalmente é sobre isso. Se pôr de pé. Deus não nos quer prostrados. Deus não nos quer dependentes. Sim, dependentes dele. Não do homem, não de meios, não de coisas paliativas, coisas complementares que são muito boas. Deus quer que venhamos a entrar além, a ir além, a ir mais fundo. Então, olha, nessa noite de sexta, talvez seja uma noite ruim, né? Aí para você, uma noite difícil. Dobre os teus joelhos com a Bíblia do lado. Clama ao Senhor o quanto você puder. Deus não está preocupado com voz bonita, com muita oração. Clama o quanto você puder. Seja 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, não importa. O que você puder. E abra a Bíblia. Senhor, quando os meus lábios se fecharem, eu abrirei a tua palavra. E que não seja simplesmente uma abertura de palavra da Bíblia, de um livro. Não. Que seja a tua voz. Meu irmão, mesmo, faça esse propósito. Peça uma resposta. Um único versículo sobre aquilo que você está vivendo. Sobre essa noite de sexta-feira. Cada dia baixa o seu mal. No caso, essa noite. Cada noite baixa o seu mal. Pede sobre esse momento teu. Deus não vai dizer o que você quer ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai responder o que você precisa ouvir. O que está no coração de Deus. Que precisa entrar dentro do teu coração. Faça isso. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de sexta. Pai, Senhor.